Sabe, vamos falar sobre investimentos, mas não aquele tipo que a gente vê em gráficos ou no mercado de ações. Como o pastor Tony compartilhou uma vez, a experiência dele nesse mundo foi de perda, de decepção, mas olha que interessante, esta falha humana acaba nos levando para uma verdade muito mais profunda e segura. E aqui está a ideia central. Pensa só. Existe um investidor cujos ativos não são financeiros, mas são vidas, pessoas. Alguém cujo investimento simplesmente não conhece o risco da perda. O retorno é sempre garantido. E a nossa história de hoje é sobre um desses investimentos, cujos dividendos ecoam pela eternidade. Para a gente conseguir entender a magnitude desse retorno, a gente precisa primeiro encarar o estado inicial do ativo. A narrativa nos leva para um lugar desolado, a região de Gadara. Um cenário assim de total desesperança. A cena é sombria. Imagina só. Não se trata só de alguém sem um lar. É um homem que fez a sua morada entre os mortos. Um lugar de isolamento total, de escuridão, onde a própria vida parecia ter desistido. Ele era um exilado, abandonado por todo mundo. E aqui a gente vê a contabilidade devastadora das perdas. Não foi só uma coisa, foi a demolição completa de uma vida. Satanás roubou cada pilar da existência dele. Os laços com a família, a liberdade, a saúde, a dignidade, até a paz e a própria sanidade. Tudo foi tirado dele. Essa é a única forma de descrever. A existência daquele homem era um tormento diário, um inferno literal na terra, governado por uma força destrutiva que morava dentro dele. Mas é exatamente aqui, no fundo do poço, que a escuridão começa a recuar. O que acontece a seguir não é um acaso, não é coincidência. É uma missão de resgate, planejada e executada com um propósito muito claro. O ponto principal aqui é o esforço deliberado de Jesus. Ele enfrenta a fúria da natureza, navega para um território estrangeiro depois de um dia exaustivo, e tudo isso para quê? Para encontrar um único homem. Isso nos mostra o valor incalculável que ele dá para uma única alma. O confronto é imediato. A tensão é quase palpável. Jesus mal pisa em terra firme e o homem corre na direção dele. Só que as palavras que saem da boca dele pertencem à legião que o aprisionava. E mesmo essa multidão de forças malignas reconhece, na hora, a autoridade suprema que está bem ali, na frente delas. E para a gente conseguir visualizar a dimensão dessa autoridade, a história nos dá um número, que é avassalador. 2.000. Uma manada inteira de porcos, lançada no abismo por uma única ordem. Uma demonstração de poder inegável e até assustadora, que tinha chegado ali para libertar um homem. E agora, o clímax, o momento em que o investimento divino revela o seu poder transformador. A restauração completa daquele que estava completamente perdido. Então, a mensagem nos faz essa pergunta fundamental e usa esse homem como a resposta viva. O que de fato acontece quando o investidor de vidas aplica o seu poder numa existência em ruínas? E a resposta é essa transformação impressionante. Cada ponto aqui é um contraste de milagre. Onde antes havia agitação e tormento, agora a paz serena. Onde havia vergonha da nudez, agora a dignidade restaurada. Onde havia autodestruição, agora a clareza de um juízo perfeito. A cura foi total. Não foi só espiritual. Jesus restaurou cada parte daquele ser, a mente, o corpo e a alma. Ele não conserta, ele faz tudo novo. Ele torna as pessoas inteiras de novo. Mas a história não termina na cura. Como em todo bom investimento, os frutos são feitos para se multiplicar. Aquela transformação deu a este homem uma nova identidade e uma nova missão. Esse foi o comando de Jesus. O homem queria ir junto com ele, mas o seu testemunho era necessário em outro lugar. Seu primeiro campo missionário seria a sua própria casa, a sua comunidade. Justamente aquelas pessoas que o viram no seu pior estado precisavam vê-lo agora, restaurado. E ele obedeceu. O homem que antes espalhava o terror, agora se tornava um embaixador da esperança. Ele viajou pelas 10 cidades de Decápolis, anunciando as grandes coisas que Jesus tinha feito por ele. A própria vida dele era a mensagem, um monumento vivo da graça. E essa história tão antiga, ela ecoa até nós hoje com uma pergunta bem direta. De que maneira a nossa vida serve como um monumento? Como a nossa história pessoal testemunha o poder transformador que a gente acabou de contemplar? A mensagem nos deixa com este desafio: ser um testemunho vivo da mesma graça.
E para quem busca um lugar para encontrar e fortalecer essa missão, a Igreja Presbiteriana de Vila Rubens se apresenta como esse ponto de apoio. As portas estão abertas para todos. Essa história de um investimento divino em uma vida que estava aos pedaços nos deixa com uma poderosa mensagem de esperança. Não importa o tamanho da perda, o poder de restauração do grande investidor de vidas é infinitamente maior. Que Deus abençoe a sua semana.